Nem todo silêncio na casa grande era ausência. Às vezes era um aviso. Na manhã em que Marcela chegou, o silêncio da sala de estar parecia segurar a respiração, como quem espera uma notícia ruim. Henrique Tavares olhou pela janela e viu o café fumegante na bandeja que alguém deixara na varanda, e por um instante achou que a vida poderia voltar a ter cheiro e som. Em vez disso, a xícara tremia na mão antes mesmo de ser tocada. A fazenda era um mapa de lembranças, as fotos na parede, a cadeira de balanço onde ele e a esposa riam das tardes de outono, o cavalo que só ele guiava. A morte dela, 2 anos antes, fechara portas e janelas que ele agora tentava abrir com cautela. As crianças, Laura, de 8 anos, de olhos vivos como a mãe, e Pedro, 6, que tinha síndrome de Down e guardava no olhar uma doçura que não se media, eram a razão que mantinha Henrique erguido. A solidão, porém, raspava os cantos da casa, contas, correspondências, decisões que antes ela tomava. Marcela veio com roupas bem passadas e um sorriso que aprendeu a usar como moeda. Sua voz era doce, um instrumento afinado para ouvir só o que interessava. Era prática ao falar de casamento, de mudança de certidões, de organizar a vida rápido, popular expressão que, para ela, tinha o sabor de um prazo. Foi assim que tudo começou, pressa disfarçada de cuidado. Documentos que precisavam ser assinados por segurança, propostas de investimentos que soavam sedutoras, conversas privadas sobre testamentos que Marcela colocava em tom de urgência. Henrique sentia o encaixe de um desejo antigo, ter companhia, normalidade para os filhos, e ao mesmo tempo experimentava uma sensação de desconforto que não sabia nomear. No meio deste movimento, Beatriz chegou. Veio indicada para substituir Dona Marta, que se aposentava, e aceitou o trabalho com a naturalidade de quem sabe a importância do ofício. Discreta, ela trazia consigo uma pequena mala, um avental limpo e o costume de falar baixo. Beatriz não tinha pressa para sorrir, sorria quando acreditava numa pessoa. Ao conhecer as crianças, ajoelhou-se e deixou que Laura lhe entregasse uma boneca. Pedro, de começo, apenas observou. Depois aproximou-se devagar. Tocou a mão de Beatriz como quem testa a confiança. Ela respondeu com cuidado, com a reverência de quem reconhece uma vida inteira de afeto a ser conquistada. O convívio foi rápido. Pedaços de rotina formaram pontes. Beatriz lavava as louças com mãos firmes, dobrava panos com uma precisão calma, cantava baixinho enquanto preparava o almoço. As crianças aprenderam a contar as colheres com ela e à tarde iam até o pomar colher figos, pequenas viagens que devolviam ao casarão um senso de lar. Henrique observava a cena de sua mesa, a distância entre os papéis e a mesa da cozinha diminuindo aos poucos. Havia ternura na simplicidade do trabalho doméstico, e aquela ternura parecia colar as bordas trêmulas de sua vida. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se e curta. Fica comigo, porque o que vem a seguir muda tudo. As atenções se dividiam. Enquanto a cozinha aquecia, a casa tinha outra corrente. Os passos de Marcela nos corredores, suas conversas ao telefone do outro lado do muro. A pressa a consumia como um vento quente. Ela vivia acelerando compromissos, pedindo que Henrique assinasse documentos com rapidez, convidando-o para jantares onde não deixava espaços para perguntas. Pedira acesso às senhas do banco e mostrou um escritório com papéis organizados em pastas que pareciam perfeitas demais. Quando perguntada por alguém, sorria e dizia: "Quero segurança para a nossa família." E o pedido ecoava como um martelo num portão velho. Beatriz, porém, observava com um cuidado que não cabia em palavras. Havia algo no olhar de Marcela que fazia sua garganta apertar. Memórias antigas que não queria reviver. Ela nasceu em uma cidade onde a esperteza de alguns arruinara muitos. Conhecia a cara das promessas vazias. Numa noite, enquanto Laura dormia, Beatriz foi caminhando até a varandinha onde Pedro ficava com seu cobertorzinho, ouvindo as risadas abafadas de Marcela no salão. As janelas não isolavam tudo. Vozes, gestos e sussurros passavam pelas frestas. Pedro dormia e de vez em quando murmurava palavras simples que se prendiam ao ar. Aos 6 anos, reconhecia rotinas,
sabores e rostos. Gostava de desenhar tratores e de ouvir as histórias que Beatriz contava sobre o som dos sacos de café nas colheitas. Ele tinha um jeito próprio de participar do mundo. Repetia frases que ouviu, fazia perguntas que vinham do seu próprio compasso. Não era incomum que trouxesse uma verdade curta, dita com inocência, capaz de mudar uma sala inteira. A primeira sombra aconteceu em pequenos detalhes. Uma carta que sumiu e reapareceu com assinatura adiantada. Um extrato que mostrava um pagamento para uma empresa cujo nome ninguém conhecia. Conversas no quarto onde Marcela mencionava ajustar as coisas e deixar tudo resolvido antes de março. Para Henrique eram estímulos contraditórios, sua vontade de acreditar e um medo quase silencioso de ter sido enganado antes mesmo de começar. Beatriz percebeu sinais que os outros ignoravam. Um dia, ao limpar o quarto que Marcela usava para se arrumar, encontrou uma carteira. Nada de comprometedora, apenas cartões e papéis, mas entre eles uma anotação com um nome que fez suas mãos tremerem. Era o mesmo sobrenome ligado a uma notícia de anos antes sobre um homem enganado por uma mulher elegante. Ela guardou o papel no bolso do avental, o peso dele mais doloroso que qualquer objeto. De noite, enquanto ajeitava a manta de Pedro, falou baixo, como se contasse um segredo à criança que dormia. "Olha, Pedrinho", disse ela, voz suave, quase cantarolando como quem não quer incomodar a casa. "Essa moça não é como nós. Ela já fez mal a gente antes, sabe?" Pedro, que sempre buscava os olhos de quem falava, manteve-se quieto. Não era o tipo de conversa para crianças, mas havia naquela fala uma intenção de protegê-lo, e a proteção, para Beatriz, vinha antes do juízo final. O menino, no dia seguinte, voltou da escolinha com um desenho diferente. Em vez de um trator, havia duas figuras, uma com vestido elegante e sombra longa, outra com avental e um pote de sopa. Escreveu, com a letra desajeitada que aprendia a controlar, uma palavra que ainda não conseguia soletrar corretamente. Voltar. Beatriz observou, o coração apertado. A conexão que fazia entre o passado daquela mulher e a presença de Marcela a fez perder o sono. As pequenas evidências foram se alinhando. Uma noite, Laura ouviu Marcela mencionar um nome masculino pelo telefone. "Ricardo cuidará do contrato, ok?" A palavra caíra como uma semente em terra fértil. Henrique tentava remeter tudo ao desejo de uma reorganização honesta, mas certas palavras, certas pressas, soavam como sinais de alerta. Em segredo, começou a anotar fatos, datas, nomes, extratos. Encolhia as margens do papel entre os dedos como quem segura a realidade por uma fresta. Quando Beatriz percebeu que a sorte do lar pendia de um fio, contou a seu Joaquim, o caseiro leal. Ele era um homem do campo, homem de muitas safras e poucas palavras. Escutou, roncou de preocupação e ofereceu um conselho. Ouvir é metade do trabalho. Tem que escutar com o ouvido e com a alma. Mas o que Beatriz mais temia era que as vozes da casa, as vozes dos funcionários, das panelas, dos passos tardios, fossem desprezadas pelo dono, que nutria a impressão errada de que proteger as crianças seria tarefa apenas de quem tinha título e sobrenome. O incômodo de Henrique crescia. Em noites vazias, fazia-se a pergunta que mais temia. E se ele estivesse enganado outra vez? Ele lembrava da esposa, do jeito como ela lidava com contratos, de sua paciência com os números. Agora, sem ela, ele via-se exposto à sedução do afeto e à cilada da solidão. Essa possibilidade de entregar a chave de sua vida a alguém que calculava cada gesto fez com que buscasse conselho. Dr. Clovis entrou no cenário como a voz da razão. Advogado de confiança da família, tinha nome em papéis e presença na fazenda. Sabia como mover-se entre registros e formalidades. Não era homem de sensos dramáticos, mas tinha a paciência de quem entende que para desmontar um plano sutil é preciso precisão. Quando Henrique falou das suas suspeitas, Dr. Clovis inclinou-se, ouviu e pediu calma. "Precisamos de provas, Henrique. Suspeita sem prova vira rumor, e rumor é combustível para a dor. Vamos agir com método." O plano desenhou-se lentamente. Não era heroísmo impulsivo, mas uma estratégia com passos ponderados. Chamaram João, um investigador particular que conhecia as rotinas de casas grandes e sabia colocar uma câmera onde parecia só haver poeira. João era astuto nas pequenas coisas, um fio oculto numa tomada, uma lente protegida por um botão de camisa.
Sugeriu que Henrique se infiltrasse na rotina da casa, não como patrão, mas como um dos que lavavam a louça e tiravam o pó. Um desconforto intencional para abrir a perspectiva que o orgulho lhe negava. A ideia que parecia mais humilhante para Henrique era também a que mais lhe abria a esperança. Vestir roupas que ele não usara em anos, aceitar sujar as mãos, aprender a pegar um pano sem pensar que aquilo diminuía sua condição. Para ele era tarefa de coragem rebaixar-se ao calor da cozinha e ouvir o que se dizia ao redor da panela, ali onde as pessoas eram mais verdadeiras. A cozinha era um dos palcos onde a verdade morava. Treinaram um disfarce com cuidado. João arrumou um macacão de trabalho, cabelos escuros escondidos sob um boné. Henrique teve aulas rápidas, como carregar uma bandeja sem parecer teatral, como responder a perguntas com a naturalidade de quem sempre esteve ali. Havia momentos de riso, Henrique de roupa surrada, derrubando farinha no avental, e momentos de constrangimento, quando alguém o cumprimentou com desdém por ser o novo ajudante. Cada aperto no peito era, ao mesmo tempo, um passo em direção à verdade. Beatriz recebeu Henrique no seu novo papel com uma gentileza que não expunha julgamento. Achou engraçado ver o dono da casa com as mãos tão embaraçadas entre as panelas, mas havia uma reciprocidade sincera. Ao vê-lo empenhado, sem a máscara de autoridade, a cozinha abriu-se para conversas que antes não existiam. Henrique ouviu histórias, riu de pequenas recordações da cidade vizinha, e por alguns minutos sentiu a leveza de ser apenas um homem comum. A preparação técnica coube a João. Ele instalou microcâmeras em pontos estratégicos, atrás da chaleira, num botão decorativo da estante, dentro de um relógio de parede que ninguém consideraria suspeito. O equipamento era simples, discreto, e, para garantir legalidade, Dr. Clovis orientou que a captação fosse feita em locais onde espera-se privacidade reduzida, salas comuns e cozinha. Temos que ter certeza de que a prova será admissível, disse ele, com um tom que lembrava instruções de um médico, preciso, sem emoção. João também providenciou um pequeno gravador escondido no avental de Henrique, capaz de captar conversas num raio curto, mas com clareza suficiente se alguém pronunciasse palavras de ordem. Enquanto isso, Marcela seguia seu roteiro. Recebia amigos em jantares onde as cortinas permaneciam fechadas. Conversava com alguém que atendia por Ricardo por linhas que desapareciam quando desligava o telefone. Era uma vida que misturava afeto forçado e cálculo. E então ocorreu a coisa que desencadearia a segunda engrenagem. Pedro ouviu. Não foi por acaso. A tarde em que as vozes se cruzaram foi qualquer tarde que se torna única depois do rumor. Marcela havia esquecido a porta entreaberta ao sair para o jardim. Beatriz falava com outra funcionária, voz baixa, comentando o velho caso que a despertara, sem intenção de que alguém entendesse os detalhes. Dizia apenas, ela fez isso antes, levou o homem de tudo. Palavras soltas, sem nomes, e a intenção clara de avisar. Pedro estava brincando com carretéis de linha no degrau próximo. Havia algo no tom que o fez parar. Ele se aproximou sem pressa, porque para ele as ordens do mundo vinham com o tempo certo. Ouviu a frase que faltava. Vamos sair logo depois do casamento. Não entendeu contratos, não sabia o que era uma transferência, mas guardou a sequência simples. Casório, sair, logo depois. No caminho até o quarto, repetiu a fala com a mesma cadência que escutara. A Marcela disse vamos sair logo depois do casamento. Não era denúncia elaborada. Era uma repetição literal, doce e direta, dita com a mesma inocência com que recitava a cor das roupas. Quando Henrique soube disso, foi como se alguém tivesse jogado luz numa conversa às cegas. Pedro voltara da tarde com a frase grudada na boca, e Laura, sem entender a gravidade das palavras, contara ao pai. O som daquela voz infantil, atravessando o silêncio que Henrique guardava, foi o estalo que partiu a dúvida ao meio. Não era uma prova definitiva, mas era a fagulha que justificava aprofundar. Dr. Clovis inclinou-se sobre a mesa com a paciência de quem sabe que cada peça do quebra-cabeça tem sua importância. Temos algo mais do que um pressentimento, disse. Temos uma testemunha que ouviu fragmentos. Temos um padrão de comportamento. Vamos transformar isso em evidência sólida. A estratégia foi desenhada com cuidado. Henrique permaneceria no papel do ajudante. Beatriz manteria a confidência, permitindo que sua relação com as crianças soasse teatral, mas atenta ao que fosse dito. João ficaria de vigia, pronto para cópia e salvamento do material gravado. Dr. Clovis planejava em silêncio as conversas com a delegacia,
mas não era hora de agir sem o que a lei considerasse justo. As semanas seguintes foram de tensão contida. Henrique aprendeu a temer o relógio e, ao mesmo tempo, a confiar nos minutos que a cozinha oferecia. Observava Marcela de canto de olho, notava como ela ajeitava o colar em público e suspirava por conta de planos futuros que não envolviam renúncia. A pressa sempre voltava, como um tique. Beatriz, por sua vez, vivia num fio duplo: proteger as crianças e não precipitar julgamentos que pudessem acusar inocentes. Ficou noites em claro, relembrando o passado que a trouxera para este presente. Seu rosto mostrava cicatrizes invisíveis. Sua coragem vinha do medo antigo de ver outra família desmoronar. Numa conversa com seu Joaquim, confessou que havia visto Marcela antes, numa cidade onde as notícias se espalharam acusando uma mulher de ouro fácil e promessas falsas. Eu não quero ser quem fala e afunda sem prova, disse ela, com a voz curta. Mas eu não posso ficar de braços cruzados. A convivência entre Henrique e a equipe da casa aprofundou-se. Houveram momentos de ternura que não se metiam em papéis de investigação. Laura ensinando o pai a montar um aviãozinho de papel, Pedro contando com cuidado o que viu ao jardineiro, Beatriz fazendo um bolo de fubá que lembrava ao dono a voz da esposa quando cozinhava. A humanidade da casa reemergia entre as sombras do plano. E então, num desses dias em que o sol esticava sombras longas no corredor, João chamou Henrique com o dedo. Hoje é dia, murmurou o investigador. Eles marcaram uma conversa com o tal Ricardo. Será na sala da mata, onde as portas ficam abertas. Podemos ouvir. Henrique sentiu o peito apertar. Vestiu o macacão, colocou o avental, penteou o cabelo baixo demais para parecer outra pessoa. O calor da cozinha acolheu-o. Ao colocar o gravador no bolso, as mãos de Henrique tremiam menos do que quando colocou a aliança pela manhã. Era um tipo de medo que vinha com a responsabilidade de não magoar os filhos. Ele pensou em Laura, em Pedro e na mulher que aprendera a amar. O trabalho era sujo e honesto. Era um homem reduzido às tarefas do dia a dia, movido por um desejo claro: proteger o pequeno universo que lhe restara. Beatriz notou sua mudança. Deu-lhe um olhar que misturava compaixão e determinação. Um aceno breve que dizia: não está sozinho. Pedro deu-lhe uma estrelinha desenhada num papel e Henrique guardou-a no bolso acima do gravador, um lembrete de que, mais do que provas, havia vidas em jogo. A tarde avançou com o som de colheres, o chiado da água e conversas que pareciam paralisar o tempo. Pela janela da cozinha, Henrique via Marcela chegando com alguém que de longe parecia um homem de negócios. Não era preciso ver o rosto para saber que era Ricardo. O jeito de andar, a postura, o tom das palavras que João reproduzia como súmula na sua mente. Quando Marcela entrou na sala onde costumavam ocorrer as conversas reservadas, ela beijou o ar com a mesma naturalidade de sempre. Henrique sentiu o estômago apertar. Aquilo podia ser apenas uma conversa de rotina, ou o que sempre temeu. A voz de Marcela flutuou pela casa, sem que ela soubesse que um gravador no avental captava cada sílaba. E enquanto as palavras começavam a formar um padrão, Pedro, que ajudara Beatriz a guardar os panos, passou pela porta entreaberta. Ouviu. Não foi um ato de denúncia, foi um pé que parou por curiosidade. Sentou-se no degrau, olhos grandes, ouvido atento. Haverá a transferência, disse Marcela, voz calculada, enquanto o homem chamado Ricardo anotava algo. No dia seguinte ao casamento, tudo limpo, papeladas pronta. Ele assina tranquilo, depois nós. A frase caiu raso, mas seu efeito atravessou o corredor. Pedro, sem entender a complexidade, guardou a sequência com a simplicidade que lhe era própria. Em sua cabeça a ordem do mundo era um fio de palavras. Voltou para a cozinha e, sem intenção de causar alarme, repetiu baixinho para Beatriz. A Marcela disse que vai embora no dia depois do casório. Não havia malícia, somente um eco de uma verdade simples. Beatriz olhou para o menino, seu corpo todo alerta. Havia no rosto de Marcela um traço que Beatriz não permitiu escapar, aquela rigidez que se transformava em máscara ao menor sinal de perigo. Beatriz sentiu a urgência crescer, mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia transformar suspeita em acusações infundadas. Precisava esperar que as provas falassem. Henrique, na cozinha, ouviu a fala de Pedro como se ouvisse algo batendo na porta do seu coração. Não era um herói em busca de aplausos. Era um pai que, uma vez mais, sentia a responsabilidade de segurar o mundo dos filhos. Sabia que a voz do menino não bastava para prender ninguém,
mas era suficiente para adicionar peça ao tabuleiro. A tarde se estendia como um fio tenso e cada gesto parecia medida. João deixava a sala do fundo vigilante, olhos nos monitores onde pequenas luzes vermelhas piscavam. Dr. Clovis aguardava do lado de fora, com o telefone pronto para ligar à delegacia se necessário. Tudo em moldes legais, para que a verdade, quando emergisse, viesse com a força da lei. Henrique enxugou uma panela com pressa, a mão firme apesar do corpo que, por vezes, traía seu medo. Pensou em quando a esposa dizia que confiar era preciso, mas que sabedoria vinha de olhos abertos. Agora, com as crianças na casa e a sombra de um golpe presente, a sabedoria parecia exigir medidas duras e, ao mesmo tempo, ternas. A conversa na sala adentrava um tom prático. Marcela falava de prazos, de documentos e de resgates. Ricardo confirmava números, anotava datas em seu bloco. Aquilo soava como gente que fechava uma operação. Cada palavra era um pequeno golpe de marreta. Henrique sentiu o calor do sangue, a aceleração do pulso. Respirou para não se mostrar. E foi aí, naquele suspiro entre os passos e as panelas, que a tensão interrompeu. Uma porta rangente, som simples, inofensivo, mexeu com tudo. Nas janelas, as sombras por um segundo pareciam mais longas. O destino continuava a escrever as linhas do que viria depois. O rangido da porta teve a força de um cutelo. Por um segundo tudo congelou. Colheres no escorredor, o vapor subindo da tampa, o tic-tac do relógio que soava maior do que realmente era. Henrique sentiu o corpo inteiro entrar numa sintonia nova. A voz de Marcela, que até ali flutuara despreocupada, ganhou um tom prático, quase burocrático. Ricardo, sentado à mesa, inclinou-se para a frente como quem confirma um acordo selado. Henrique ouviu as palavras-chave que João precisava. Assinaturas, conta, documentos prontos, partir logo depois. Cada sílaba caiu no bolso do seu avental como se fosse uma moeda. Ele enxugou as mãos num pano, fez um gesto aparentemente distraído e voltou a mexer na panela, enquanto por baixo um pequeno gravador guardava tudo com uma naturalidade traiçoeira. Foi preciso muito esforço para que sua voz e seus movimentos não traíssem o furacão que tentava conter. Marcela levantou-se, esticou o colar com o gesto estudado e falou de esperança, de um plano que parecia cuidar de todos. Era a maneira dela de embrulhar a ambição em algodão, promessas que soavam como futuro. Ricardo falava em cifras e prazos, dizia vamos ajustar, como quem promete amanhecer sem olhar para trás. Por vezes ela lançou olhares rápidos em direção à cozinha. Por sorte, naquele momento, Henrique ergueu o rosto para secar um prato e devolveu um sorriso tímido, de quem apenas cumprimentava um conhecido. A gravidade daquele sorriso entrou na câmera como uma pequena traição da sua fachada. Quando a reunião terminou e as vozes se dispersaram em passos suaves pelos corredores, Henrique ficou mais um pouco no balcão, fingindo limpar as superfícies com um zelo acrescido. Seu corpo estava tenso, mas a cabeça clara. Sabia que tinha nas mãos algo precioso e frágil, a prova de um intento que poderia destroçar não só o patrimônio, mas a vida das crianças. Precisava agir com precisão, porque no novo jogo um erro custaria muito. João abriu o laptop no depósito, juntou os trechos que interessavam, confirmou a clareza da fala. Havia passagens em que Marcela descrevia a logística, documentos assinados, depois sumimos. E Ricardo repetia num tom que não deixava margem para dúvidas. É plano rápido, sem rastros. Para quem ouvia sem saber, poderia parecer conversa de negócios. Para quem conhecia o contexto, era confissão. Dr. Clovis, que acompanhava, ajeitou os óculos e explicou com paciência cortante como transformar aquilo em base para a ação. Gravação, testemunho de Beatriz, a anotação que ela havia encontrado e a prova documental do extrato eram peças que, juntas, dariam amparo à polícia para intervir. Eles marcaram o chamado para uma noite em que Marcela já havia convidado alguns conhecidos da cidade para um jantar comemorativo, uma celebração que ela usava para normalizar seus planos, para vestir a mentira com bordados de festa. Sequer se preocupou em esconder a vaidade. Para ela, um jantar seria palco ideal. Henrique concordou que a exposição deveria ocorrer ali, na própria casa, com convidados, para revelar a hipocrisia e, acima de tudo,
proteger as crianças em meio à verdade. A sala de jantar naquela noite tinha o brilho de um palco. Velas, pratos alinhados, conversas leves. Henrique entrou na casa com a calma de quem atravessa uma ponte frágil. Beatriz, ao vê-lo, ofereceu um olhar que era mistura de incentivo e cautela. Pedro, que havia flagrado trechos das conversas, estava junto a Laura, mão na mão com a irmã, curioso do ritual que os adultos faziam. Não era para assustá-lo, era para que ele permanecesse seguro, parte do cenário que ali buscavam preservar. Quando o jantar atingiu o momento de sobremesa, Henrique levantou-se e pediu a palavra. As primeiras reações foram confusas. Alguém riu achando que se tratava de uma brincadeira. Ele caminhou até o centro da sala, tirou o avental, gesto simbólico de quem troca a condição anônima pela verdade. E por um instante, a expressão de Marcela foi um filme acelerado. Surpresa, reprovação, cálculo. Henrique depositou o gravador sobre a mesa e, com a voz que os filhos conheciam, disse poucas palavras antes de apertar play. A voz de Marcela encheu o ambiente, gravada e sem retoque. No dia seguinte ao casamento, transferimos. Ele assina. Nós vamos embora. Não sobra rastro. Palavras que, ditas ali, tinham o peso de uma condenação moral. O segundo trecho reproduzia o diálogo com Ricardo sobre prazos e contas. O som foi como uma vala aberta no chão da mentira. Os convidados calaram-se e a sala seguia uma regra antiga. Quando a verdade entra, o ar muda. Alguns tentaram defender, outros olhavam para o rosto do homem que imaginavam entender e não compreendiam. Marcela, com a máscara rachando, teria tentado justificar-se se não tivesse diante de si a consistência do que havia dito. Henrique não buscava humilhar por prazer, buscava fazer com que a lei, que até ali fora deixada à margem pela astúcia dela, encontrasse caminho. Dr. Clovis, sereno, pediu que alguém chamasse os policiais, já avisados e posicionados como combinado nas conversas cautelosas com a delegacia. Em poucos minutos, vozes firmes e uniformes cruzaram a entrada, e 2 agentes entraram, com procedimentos claros, recolheram depoimentos, explicaram direitos, asseguraram que tudo aconteceria com formalidade. Marcela reagiu com frieza que beirava a raiva. Negou, tentou traduzir para o absurdo aquilo que fora gravado, alegou armadilha, disse que tinham montado tudo por inveja. Ricardo, por sua vez, tentou negar a intenção, dizendo que tratavam apenas de arranjos financeiros legítimos. Nada disso apagava as fitas, as anotações encontradas por Beatriz no avental ou o extrato que mostrava movimentações estranhas. A polícia recolheu os aparelhos, pediu documentos, registrou. Não havia celebração de vitória. Havia o trabalho de recolher indícios e iniciar o que a lei exige, investigação. Houve um momento curto e cortante em que Henrique e Marcela se encararam. Não havia mais o disfarce, nem o jogo. Havia a pequena existência das crianças que olhavam com olhos de quem precisava saber se a vida ainda seria segura. Henrique sentiu vergonha, uma dor que vinha de sua própria fragilidade, de ter permitido, por breves instantes, que a solidão escolhesse por ele. Ao mesmo tempo, sentiu alívio, porque aquele desenlace era a maneira de proteger Laura e Pedro do resto da fraude. Marcela foi conduzida para prestar esclarecimentos. Ricardo seguiu o mesmo caminho. A cena do carro policial partindo foi um estranhamento. Alguém tão certo de si, desfeito pelo braço longo da verdade. No dia seguinte, as rotinas se reconstruíram com cuidado. Não se tratava de apagar traumas num gesto. Tratava-se de costurar uma fratura com atenção. As crianças precisavam de normalidade, de explicações honestas e adaptadas à idade. Pedro, com sua forma direta de ver o mundo, repetia a frase simples. Ela falou de ir embora. Não fazia ajustes ou interpretações complexas. Dizia o que ouvira, com a voz mansa que tinha. Isso foi suficiente para que Laura entendesse que algo sério havia acontecido, e para que Henrique percebesse que, mais do que declarar culpados, precisava cuidar do que restava de sua família. A presença de Dr. Clovis foi, naquele momento, o que se espera de um advogado leal: organização, cautela e uma mão firme para mover os mecanismos legais. Ele explicou, sem prometer finais, o que seria preciso: notificar bancos, solicitar bloqueios cautelares, apresentar as gravações e as testemunhas às autoridades competentes. Não é automático, disse ele, mas é um começo. A justiça precisa de passos, Henrique, e o primeiro passo é ter a verdade em mãos.
Com a experiência de quem lidava com processos na cidade e no campo, organizou documentos, redigiu petições iniciais e acompanhou o registro de ocorrência. Mais tarde, em conversa reservada, sugeriu que se reunissem com um contador para avaliar o impacto financeiro real e as medidas de proteção patrimonial. Nomes e números que serviam para tornar tangível o que até então era medo. Beatriz, nesse ínterim, foi ouvida com carinho e firmeza. Seu testemunho não foi apenas a narrativa de quem encontrou uma anotação, foi a de quem lembra faces, padrões e temores que o resto talvez preferisse esquecer. Contou do reconhecimento da mulher em outra cidade, dos detalhes que a fizeram alertar e da sua atitude protetora com as crianças. Não se tratava de vaidade, era responsabilidade moral. Para muitos, Beatriz assumia um risco enorme. Denunciando, colocava-se no limiar da desconfiança social e das possíveis retaliações. Mas ela fez o que julgou certo, ato que mais tarde inclinou o rumo da vida daquela família. O impacto no cotidiano foi desigual. Alguns vizinhos se afastaram, sem saber exatamente o que dizer. Outros aproximaram-se com generosidade. Itens, palavras e ajudas pequenas que não se mensuram em papel. A fazenda, que fora palco de um quase golpe, continuou a ser lar e trabalho. Henrique passou a se envolver nas rotinas com uma presença que não era performática. Não eram gestos de compensação, mas tentativas sinceras de reaver espaços cotidianos junto das crianças. Cogitou-se a ideia de contratar ajuda psicológica para Laura, alguém que a ajudasse a colocar em palavras a confusão daquela noite, e de buscar atividades que permitissem a Pedro manter sua segurança emocional e social. A restituição material, como explicou o Dr. Clovis, não vinha automaticamente. Haveria perícias, bloqueios, contestação de documentos e talvez acordos. Henrique tinha medo de se entregar a um orgulho ferido e responder com vingança. Preferiu então deixar que o processo seguisse seus ritos legais, colaborando com a investigação e mantendo a prioridade, proteger os pequenos. Ele também assumiu um compromisso público, diante de algumas pessoas da comunidade, de que faria os ajustes necessários na administração da fazenda para evitar novas vulnerabilidades, segregando acessos, revendo quem tinha autorização para assinar documentos e criando rotinas de conferência. Entre as medidas pessoais, houve uma que marcou o começo de um novo capítulo. Henrique procurou Beatriz com uma oferta concreta. Não era só um agradecimento em palavras, era apoio real para um projeto que ela vinha acalentando, abrir uma pequena padaria na vila, um espaço modesto onde pudesse usar sua experiência na cozinha para gerar renda. A ideia teve origem numa conversa tranquila, quando um dia Beatriz falou de receitas que a mãe costumava fazer e de como sempre sonhara em ter um forno próprio. Henrique propôs ajudá-la com um investimento inicial, sem ostentação, e com a condição de que, se precisasse, ele mesmo colocaria a mão na massa. Dr. Clovis redigiu rapidamente o contrato social, de forma transparente e legal, para que o apoio fosse organizado e não se misturasse às turbulências ainda em curso. Foi um gesto que teve duas imagens simples e significativas. A primeira, Beatriz indo à prefeitura para regularizar o negócio. A segunda, Henrique sentado numa das cadeiras da nova padaria, com farinha nas mãos, aprendendo a abrir uma massa, rindo com a menina que servia café. Não era um concerto de tudo, mas era um começo que se apoiava no trabalho e na dignidade. A comunidade respondeu com compras e clientes nos primeiros dias. Vizinhos trouxeram pães para experimentar, crianças foram convidadas a ajudar, e num gesto que parecia selar a nova relação, Laura passou a ajudar nas embalagens quando podia. O processo judicial seguiu seu curso com a lentidão que toda máquina burocrática tem. Marcela e Ricardo prestaram depoimentos, foram ouvidos, e o material coletado, gravações, testemunhos, documentos, ficou registrado. Evitou-se fazer pronúncias públicas sobre condenações porque aquilo escapava das mãos do núcleo familiar e dependia agora de instâncias alheias ao lar. Henrique aprendeu a lidar com a frustração de não poder controlar tudo, a aceitar que a justiça tem seu ritmo cheio de formalidades. Enquanto isso, na Casa Grande, as manhãs voltaram a ter cheiros que não eram apenas de café. Havia bolos, risadas contidas e a presença calma de quem escolhe ficar. Henrique reeducou sua disponibilidade emocional. Tinha vergonha de confessar o quanto a perda da esposa o deixou inseguro, mas com o tempo aprendeu a dizer às crianças que sentia medo e que isso não os tornava menores. Trouxe ao cotidiano uma simplicidade que tocava. Sentar-se à mesa para jantar, ouvir a escola, participar de brinquedos. Essas ações, repetidas, costuraram uma confiança que nenhum documento poderia formalizar. Pedro se ajustava com a sua sintonia própria. Em vez de tratá-lo como um vetor da trama, a família foi compreendendo o alcance da sua presença. Ele era companhia, curiosidade e afetividade.
A escola correspondente ao seu desenvolvimento ofereceu atividades que o ajudavam a ampliar a comunicação. Ele continuava a repetir frases que ouvia, mas nunca como ferramenta de investigação, apenas como parte de sua maneira de dialogar com o mundo. Em casa, gostava de ajudar a amassar massa na padaria de Beatriz, de contar clientes com seus números que gostava de pronunciar e de entregar com solenidade uma porção de biscoitos à mãe de um colega. Sua alegria era concreta e contagiante. Houve momentos de raiva também. Henrique sentiu-se traído por si mesmo, por ter permitido que a saudade desse lugar à maldade e um caminho. Às vezes pensava em sua esposa e na facilidade que ela tinha em perceber detalhes que ele desprezara. Mas com o tempo, fomentou outra atitude, reconhecer que a defesa da família exigia humildade, a mesma que o fizera descer à cozinha e ouvir. Foi ali, entre uma panela e outra, que aprendeu como a verdade, quando valorizada, vem das pessoas simples que cuidam da casa. Beatriz, por sua vez, transformou o medo em força. O episódio deixou marcas, sem dúvida. Ninguém sai ileso de uma experiência de quase ruína. Mas ela encontrou amparo nas ações concretas da comunidade e no apoio de Henrique. O negócio da padaria cresceu devagar, com clientes fiéis e receitas passadas adiante. Em mais de uma manhã, apareceu para a família com um pão redondo que fazia lembrar o conforto de uma mãe. Recebeu ofertas de ajuda para uma pequena reforma e, em troca, compartilhava receitas e histórias. Não queria acolhimento que humilhasse. Queria ser parte de um tecido social que reconhecesse seu trabalho. Henrique, sem espetáculo, tornou-se um cliente e conselheiro. A relação entre eles era de respeito e reconhecimento mútuo. Os meses trouxeram uma normalidade recalchutada. A fazenda entrou em uma fase de reorganização administrativa. Senhas mudadas, contratos revistos, fluxo financeiro supervisado por contador e por Dr. Clovis, que sempre que podia fazia visitas para verificar documentos. Pequenos protocolos foram implementados para evitar decisões precipitadas em nome do dono. A postura de Henrique mudou a percepção de funcionários e vizinhos. Tinha uma liderança mais ligada aos afetos, que por sua vez não fragilizava a autoridade. Pelo contrário, estabilizava-a. O desfecho judicial não foi um espetáculo de caixa de música como em novelas, foi uma sequência de atos legais que levou tempo. Houveram audiências, depoimentos e perícias. Algumas das movimentações foram contestadas, outras revertidas por medidas provisórias. Dr. Clovis esteve presente, explicando a cada passo que não havia garantias absolutas, apenas possibilidades de reparação. Em paralelo, a imprensa regional noticiou o caso com moderação. O foco não era sensacionalista e a família pediu reserva. Henrique manteve um discurso simples, agradecendo as pessoas que o apoiaram e pedindo privacidade para que as crianças pudessem seguir o dia a dia. Em casa, a cicatriz ficou mais clara numa coisa simples. Quando se sentavam à mesa, agora havia um lugar a mais, o de Beatriz, que já era parte da rotina. O laço não era constituído por um contrato formal de afeto. Era tecido pelo cotidiano, receitas trocadas, histórias partilhadas, cuidados com os filhos. Laura, que tinha 8 anos ao início da trama, passou a observar o pai com outra ternura. Tinha orgulho de vê-lo aprender a cozinhar um bolo e às vezes deixava que ele errasse para depois ensinar-lhe. Pedro, sempre presente, foi celebrando pequenas conquistas. Aprendeu a amarrar o avental sozinho, gostava de contar os pães da padaria e em tardes claras ajudava a espalhar farinha nas tábuas, sorrindo com a sujeira que o fazia feliz. O reencontro com a paz não veio de um ato heróico, mas de pequenos gestos coloquiais. Um amanhecer em que Henrique ajudou a recolher ovos no galinheiro, uma tarde em que Beatriz e ele conversaram sobre plantios, um domingo em que organizaram um almoço simples, sem presenças desnecessárias, apenas para celebrar estar juntos. A casa grande foi diminuindo o eco de tristeza que outrora a dominara. O silêncio deixou de ser aviso e passou a ser intervalo, onde a vida retomava ritmo. Meses depois, numa manhã em que a geada deixava pontos brilhantes nos campos, a padaria de Beatriz abriu oficialmente uma pequena vitrine com pães caseiros. Laura, que já sabia empacotar com delicadeza, ajudava a colocar etiquetas. Pedro tinha a função de dar as amostras às crianças que vinham da escola, e fazia isso com um cuidado que lembrava a sua generosidade interior. Henrique, sem alarde, colocou no balcão um envelope com recursos para comprar um forno melhor.
gesto que ele e Beatriz haviam combinado como apoio à autonomia do negócio. Não havia holofotes, apenas a comunidade comprando pão e consolidando a rede de afeto. Na fazenda, os cafés que se tomavam passaram a ter conversas curtas sobre planos futuros, se plantariam mais árvores, se a pequena horta da escola receberia doações doadas em pó de café. A relação com a justiça evoluiu com o mesmo cuidado, a caminho longo e com resultados parciais, mas com a convicção de que ao menos estavam em pé e com instrumentos legais para seguir. Ninguém dizia que tudo tinha sido consertado, dizia-se que estavam, juntos, reconstruindo o chão. Um dia, ao final de tarde, Henrique caminhou até a varanda e olhou a casa como quem observa um mapa desenhado por mãos que não se deram por vencidas. Laura corria pelos degraus, enquanto Pedro, de avental, voltava da padaria com um saquinho de biscoitos para colocar no balcão. Beatriz acenou ao vê-lo e ele retribuiu com um sorriso. Conversa simples, sem solenidade. O cheiro do café se mesclava ao de pão quente. Havia ternura, mas também uma lição que Henrique carregava. Ouvir era, muitas vezes, mais eficaz do que se fechar em orgulho. O que aquela experiência havia deixado de forma definitiva não era um manual fácil de aplicar, mas uma certeza. As pessoas que cuidam, que observam, que entram na intimidade das casas, como cozinheiras, caseiros, babás, veem coisas que a pressa e a confiança mal calibrada deixam invisíveis. A coragem de Beatriz, que falou baixo e protegeu como pôde, não foi um ato grandioso, foi o que sempre foi, uma forma de amor que levou alguém a agir. E a percepção pura de Pedro, repetindo o que ouvira, foi uma faísca que não resolveu tudo sozinha, mas acendeu a chama necessária para que outros corressem atrás da luz. No fechamento desse tempo, Henrique, com os 2 filhos ao lado, fez um gesto simples. Sentou-se à mesa da cozinha, chamou Beatriz e falou com sinceridade. Agradeceu com palavras que não eram quase nunca, e ofereceu, de novo, a possibilidade de uma parceria mais sólida. Não era redenção oferecida como pagamento por serviços, era reconhecimento de um vínculo que havia salvado a casa. A cena final encontrou a família inteira na cozinha, o espaço que sempre abrigara a verdade. Laura fez uma pequena apresentação de teatro com bonecos que representavam a fazenda. Pedro, com a calma habitual, distribuía biscoitos. Henrique deixou que o silêncio fosse livro aberto para os afetos. Ao fundo, o forno estalava, soprando calor, e a cafeteria servia uma xícara que fumegava. O aroma do café, naquele instante, teve a profundidade de uma promessa, não de que o passado seria apagado, mas de que a cada manhã haveria uma chance de recomeçar. Se essa história tocou você de alguma forma, conta nos comentários qual cena mexeu mais, e se inscreve para ouvir mais narrativas como esta. Nem todo veneno vem em frascos, às vezes mora em sorrisos pagos, mas a verdade, quando cultivada com cuidado e coragem, encontra sempre o caminho de volta para casa.